Boa noite a todos, eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Iniciamos mais um culto na presença de Deus, mais uma live onde nós vamos buscar a presença de Deus, vamos buscar a comunhão com o Espírito Santo. E eu tenho a certeza que o Senhor Deus vai trazer renovo, vai trazer paz, vai trazer alegria. Ele vai nos visitar de uma forma maravilhosa. Eu tenho certeza que Deus reservou grandes bênçãos para nós no dia de hoje. É a segunda reunião de hoje, nós tivemos uma reunião muito abençoada no período da manhã e temos a certeza de que Deus também vai nos abençoar nesta hora. Então vamos dar início propriamente à reunião através da oração. Louvado seja o nome do Senhor. Una sua fé com a minha fé e vamos juntos adorar, bendizer e cultuar o nosso Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos buscá-lo em espírito e em verdade. Pai, em nome de Jesus, entramos em tua santíssima presença para mais uma reunião, Senhor, mais um culto, nos utilizando da ferramenta da rede social do Facebook, através desta live. Senhor, nós queremos mais de Ti, queremos mais da Tua presença, queremos mais do Teu poder, queremos ser revestidos com a armadura do Espírito Santo. Nós queremos ser revestidos com o Teu poder, Senhor. Então visita cada vida agora, Senhor. Alcança cada lar, cada família, aonde quer que esta pessoa esteja acompanhando esta live, aonde quer que a minha voz alcance. Senhor, visita com poder e grande glória. Visita, Senhor, cada vida, Senhor, para trazer paz, para trazer alegria, para trazer harmonia, santidade. Libera, Senhor, as ricas bênçãos do alto sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre os teus ungidos, os teus amados, os teus eleitos. Abençoa, Senhor, cada pessoa que participa comigo, Senhor, desta live, Senhor. Ah, Senhor, toca, Senhor, cada vida com o teu toque de amor, com o teu toque de poder. Nós precisamos e carecemos da manifestação sobrenatural do teu poder. Seja engrandecido, seja exaltado, adore ao Senhor, exalte o nome dele, pois ele é digno de toda a honra, toda a glória e todos os louvores. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação, és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, porque de todos és Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, porque de todos és Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, porque de todos és Senhor. Pai, seja engrandecido, Senhor, seja magnificado, exaltado, digno de honra, de glória e de todos os louvores. Senhor, vem, Senhor, consolando, confortando, Senhor,
trazendo, Senhor, refrigério para os corações, alento, Senhor. Senhor, vem, Senhor, trazendo conforto, consolo, alento e refrigério, Senhor. Senhor, queremos nos esvaziar de nós mesmos, dos sentimentos mesquinhos, da vaidade, do orgulho humano, para sermos cheios da Tua doce presença, para sermos cheios da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia, benignidade e benevolência. Senhor, visita cada lar, cada família, Senhor. Traga cura, traga livramento, liberdade, libertação, Pai. Opera, Senhor, a Tua grande salvação, Pai. Ah, Senhor, não te detenhas em operar, apressa-te, Senhor, em ajudar, em socorrer, socorre o teu povo, Senhor, mostra o teu poder, Senhor, ó Deus tremendo, ó Deus altíssimo, ó magnificentíssimo Deus, Senhor, visita cada lar, visita cada família de uma forma maravilhosa, te adoramos, te exaltamos. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, Te louvo, porque de todos és Senhor. Aleluia, aleluia, Te louvo, porque de todos és Senhor. Seja engrandecido, seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Erga suas mãos e adore. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, Te louvo, porque de todos és Senhor. Aleluia, 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 Te louvo, porque de todos és Senhor. Cante com fé. Aleluia, aleluia, Te louvo, porque de todos és Senhor. Aleluia, 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 Te louvo, porque de todos és Senhor. Erga suas mãos, dê glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Santo Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Para quem ainda não saudei, eu saúdo
com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom estarmos em mais um culto na presença do Senhor. E eu creio que Deus vai falar aos nossos corações através da palavra, vai trazer força, ânimo, renovação. Se você quiser e puder, você pode compartilhar esta live para que outras pessoas também tenham a oportunidade de ter a palavra, de receber a palavra de vida, a palavra de cura, a palavra de salvação. É muito importante nós levarmos a palavra de Deus. Então, se você quiser e puder, compartilhe esta live para que outras pessoas possam cultuar a Deus e receber da palavra de vida, no nome de Jesus. Você que deseja deixar também nomes para a oração, você pode já deixar os nomes ou pedidos de oração nos comentários, para que nós possamos interceder por estas causas e por estas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora diretamente para a palavra de Deus. Abram as suas Bíblias, quem tem a Bíblia em mãos, né? Abra a sua Bíblia lá em carta do apóstolo Paulo aos Efésios capítulo 6, versículo 18. Nós vamos ver do versículo 18 ao 20. Então, carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Como é que eu acho, pastor? É fácil. Abre a sua Bíblia no Novo Testamento. É nessa sequência: Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Gálatas, Efésios, aí você encontra Gálatas, Efésios. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 18. Eu compartilhei essa palavra no culto da manhã e foi uma grande bênção. Eu tenho certeza que agora não será diferente. Deus também vai falar aos nossos corações conforme a vontade dele. Então vamos fazer uma oração? Una a sua fé com a minha fé. Pai, em nome de Jesus, estamos mais uma vez na tua presença e precisamos da tua palavra. A tua palavra é vida. A tua palavra traz vida aos nossos corações. Senhor, então fala conosco de uma forma poderosa. Que todo empecilho seja tirado, que todo mal seja repreendido e que a graça do Senhor venha sobre as nossas vidas. Fala conosco de uma forma maravilhosa, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está com a Bíblia aí encontrou, né? Vamos agora para a leitura. Você que não tem a Bíblia, né? Ouça a palavra, depois, se você puder, acompanhe numa Bíblia, anota o versículo para você meditar. E até as pessoas que estão acompanhando agora na Bíblia, depois meditem, porque eu creio que através da meditação, Deus ele amplia o entendimento, né? Ele vai falando mais ao nosso coração, amém? Então vamos acompanhar o texto, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 18. Vamos ler aqui o versículo 18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vamos atentar primeiramente para a primeira parte do versículo, orando em todo tempo. Em todo tempo nós devemos orar. Claro que tem aquele momento que você consagra para Deus do seu dia. E se não tem, deveria de ter. Um momento, como Jesus ensina no Sermão da Montanha, que você deve entrar no seu quarto, no seu aposento, fechar a porta, né? E o seu Pai Celestial, que vê o que está em secreto, que vê o que está em oculto, te recompensará. Então é o momento de você ter uma comunhão com Deus, o seu devocional. É um momento para você meditar na palavra, para você orar, para você adorar, para você buscar a Deus. Inclusive na sexta-feira nós falamos sobre oração. Existem tipos de oração. A deprecação, que é a oração pedindo perdão por outra pessoa.
Existe a intercessão, quando você intercede pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pela nação, pela igreja. Orações diversas, tipos de oração e ações de graça. É um momento de você não só apresentar os seus problemas a Deus, mas é um momento de relacionamento com Deus, de intimidade e comunhão com Deus. Mas a oração não só se resume a este momento. Durante o dia, você tem que estar, eu tenho usado esse termo, conectado com Deus. Você tem que estar ligado com Deus. Durante o seu dia, mesmo que seja através do pensamento, fazendo orações com o pensamento. Claro que se você puder orar de forma audível é muito melhor, mas em determinadas ocasiões ou circunstâncias você pode orar com a sua mente, com o seu coração. A oração, ela deve ser contínua, então você tem que viver uma vida, né, de comunhão com Deus. Como eu falei na quarta também sobre a vigilância, nós temos que estar vigiando em oração continuamente. Isso é muito importante. E há momentos que não há como você fazer uma oração elaborada. Eu até citei no culto da manhã uma pregação sobre oração do príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon, o Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores. Numa das mensagens de Charles Spurgeon, ele fala sobre a oração de Pedro. E eu achei muito interessante porque Pedro ele estava caminhando sobre as águas. Nessa pregação, Charles Spurgeon fala sobre, né, esta passagem bíblica, onde Pedro ele caminha sobre as águas e quando ele sente o vento contrário, ele começa, né, a afundar e ele começa a se debater. E ele, naquele momento que ele estava ali se debatendo, em desespero, ele faz a seguinte oração: Senhor, salva-me. Olha só que oração objetiva, né? Senhor, salva-me. E Jesus foi lá, estendeu a mão e ergueu, né, o apóstolo Pedro. Então há momentos na vida que nós não vamos ter tempo de fazer uma oração elaborada. É isso que ele fala nesta mensagem, o Charles Haddon Spurgeon. Ele fala que, imagine naquela situação Pedro dizendo, né, soberano Deus, eterno Pai, Pai de amor, Pai de misericórdia, Senhor, eu invoco a Ti nesse momento maravilhoso e não sei o que lá. Ele já tinha morrido afogado. Ele falou, Senhor, salva-me. E o Senhor, né, ele olhou assim, né, vamos supor, né, se o Senhor fosse como muitas vezes nós pensamos que Ele é. Não, essa oração não está muito bem elaborada, então eu não vou estender minha mão para salvar. Não, irmãos, Deus, Ele vê o coração. Às vezes você fica escolhendo palavras na oração, né? Mas só que Deus, Ele quer ver a sua sinceridade, né? O seu coração, a sua devoção verdadeira a Deus. Então, durante todo o dia, você tem que estar ligado com Deus. E essas orações você vai fazer. Muitas vezes eu estou lá dirigindo o carro, Deus fala comigo. Muitas vezes eu estou fazendo outros afazeres e Deus fala comigo, eu paro por um instante e faço uma prece. Né? Uma prece não é uma oração elaborada, não, você faz ali uma oração. Talvez uma pessoa está precisando de um socorro, de uma ajuda, e o Espírito Santo te move a você orar por esta pessoa. Aí você, não, eu tenho que ir para um lugar específico, eu vou ter que dobrar o meu joelho, eu vou ter que mudar o tom da voz, elaborar, não sei o quê. Não, irmãos. Se Deus está te inspirando a orar por alguém, ore. Senhor, abençoa esta pessoa, ela está precisando de uma ajuda, eu não sei a ajuda que é. E às vezes você não sabe mesmo, Deus está te inspirando, mas às vezes o próprio Deus fala o que é. Olha, essa pessoa está passando por isso, interceda. Faça isso. Você tem que estar em todo o tempo ligado com Deus. É claro, tem aquele momento especial que você separa para uma comunhão com Deus, para um relacionamento. Você se separa dos seus afazeres, das suas coisas, vai para o seu aposento. Alguns até fazem da seguinte forma: eles vão para um lugar reservado, talvez não na casa, eles vão num monte ou um lugar que a pessoa se sinta ali à vontade, tranquila, para um momento em especial com Deus. Mas a nossa vida de oração não pode se resumir a esses momentos. Nós, durante todo o dia, temos que estar em contínua oração.
Jesus disse que é o nosso dever orar sempre e nunca jamais desfalecer. Paulo, na carta aos Tessalonicenses, diz orai. Na carta aos Tessalonicenses ele diz orai sem cessar. Então nós temos que manter a nossa oração. Então vamos seguir aqui versículo 18. Orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito. Tem que ser todos os tipos de oração e súplicas no Espírito. Toda oração tem que ser no Espírito, tem que ser movida pelo Espírito Santo. Você não pode orar segundo a tua vontade, mas segundo a vontade do Espírito, segundo a vontade de Deus. E todo tipo de oração. Existe a deprecação, como eu falei, né, que é oração pedindo perdão pelo pecado de outrem, intercessões, orações, ações de graça. Então são tipos de oração. Tem oração que é uma oração que não é dirigida a Deus, como uma palavra de autoridade repreendendo um demônio. Por que oração? Oração é expressão vocal, é uma fala, né, que pode ser dirigida a Deus, e muitas vezes Deus nos dá uma direção para repreendermos o mal. Deus mostra que existe um mal em determinada situação, e aí você usa a autoridade que o Senhor delegou à igreja. E no nome de Jesus, na autoridade e no poder que é no nome de Jesus, você repreende aquele mal. Mas essa não é uma oração dirigida a Deus, mas é um tipo de oração, quando Deus te move a repreender um mal que está ali agindo, atuando em determinada situação ou circunstância. Então, em todo tempo devemos orar com toda oração e súplica no Espírito. Existe a oração para aqueles que creem, e é bíblico, irmãos, né? Alguns irmãos são cessacionistas, eles creem que os dons do Espírito Santo cessaram. E existe o dom de línguas, quando você fala a Deus em mistérios. É um tipo de oração, né? É a oração que você ora numa linguagem que não é uma linguagem da terra. Você não está orando com entendimento, mas você está orando no Espírito. Mas toda oração, mesmo aquela com entendimento, com palavras que você possa entender no seu próprio idioma, essa oração tem que ser inspirada e movida pelo Espírito Santo. Nós temos que nos entregar ao Espírito de Deus. Mas existe a oração propriamente numa linguagem espiritual. Paulo fala na carta aos Coríntios, né? Aquele que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, pois ninguém o entende, e fala a Deus em mistérios. Então, é um tipo de oração também, né? Mas, pastor, eu não sou batizado com o Espírito Santo. Busque o batismo com o Espírito Santo, com a evidência do falar em outras línguas. E Deus vai te conceder esse dom, né? Ele quer que você também tenha essa oração que vai lhe ajudar, né? Quando você ora, né? Você ora no Espírito, você edifica a você mesmo. Assim como diz o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, no capítulo 14. Amém? Mas vamos seguir aqui no tema desta mensagem em si. Então, eu estou falando dos tipos de oração, né? A oração em línguas estranhas, movida também pelo Espírito, não é uma coisa, né? Porque os cessacionistas, eles acham que não existe mais, mas não tem nenhum respaldo bíblico eles afirmarem que o dom de línguas se cessou, né? Ou o dom de maravilhas, o dom de milagres, o dom da fé e outros dons do Espírito Santo que são citados nas Escrituras Sagradas. Amém? Mas em todo tempo devemos estar em comunhão, devemos orar ao Senhor. Então olha só, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança. Então precisamos vigiar na vida de oração com perseverança. Nós não podemos ter aquela fé fogo de palha, aquela fé que qualquer situação muda a nossa posição espiritual. Nos abala, nos tira da presença de Deus, nos tira das promessas. Não, nós temos que vigiar na oração, né? Velando nela com ação de graças, mas perseverando, até aquilo que nós estamos orando, aquilo que nós estamos orando se concretizar, se materializar no mundo natural, né? Aquilo que nós estamos ali orando. Nós temos que ter uma fé perseverante, que não desiste, que não esmorece diante das circunstâncias adversas. Então nós temos que vigiar nisso. Temos que vigiar. A vida de oração, ela é muito importante, né? O crente que não ora, né,
na verdade, o crente que não ora não existe. Porque quem não ora, me desculpe, irmãos, não é crente. A pessoa que crê realmente, ela está em comunhão com Deus. Durante todo o dia ela está orando. Durante todo o dia eu oro. Durante todo o dia eu estou em contato com Deus. O meu pensamento, né, tem que estar elevado nas coisas de Deus. Porque o mundo nos bombardeia, o sistema nos bombardeia. Satanás está sempre tentando nos tirar da presença de Deus, nos tirar da fé. Satanás usa pessoas, usa circunstâncias para tirar você da sua fé, para tirar você da presença de Deus. Então você tem que vigiar nisso com toda perseverança. Então olha só, vigiando, né, nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Você tem que suplicar e orar por todos, para que aqueles que não são da fé sejam convencidos pelo Espírito Santo e se convertam a Deus. Mas nós também temos que orar por aqueles que já foram separados por Deus. Aqueles que já foram santificados. Deus nos tirou do mundo, né? Essa é a primeira santificação, a santificação de posição, né? Ele nos tira das trevas e nos leva para a luz. E agora nós caminhamos na luz. Aí a santidade de progressão. Então nós temos que orar por aqueles que já são da fé, pela igreja. Nós temos que fazer o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então muitas vezes nós deixamos de lado isso. Nós oramos por aqueles que não são crentes, o que não é errado, você deve orar. Principalmente pela conversão deles. Aí o que acontece, irmãos? A pessoa fala, não, esse irmão está bem, esse irmão, ele é de Deus, ele é canela de fogo, esse daí vive no fogo, esse daí é de Deus, esse daí é crente até debaixo d'água, esse aí não precisa de oração. Não, é um mero engano, irmãos. Todos nós precisamos de oração, irmãos. Todos nós temos que orar uns pelos outros. E nós temos que orar por nós e temos que orar, né, pelas pessoas que estão ao nosso redor, principalmente aqueles que são da fé. E aqui Paulo vai falar algo muito interessante, que ele vai pedir oração por ele, né? Hoje muitos ministros, eles são orgulhosos, parece que eles se acham, né? Eles vão abrir assim, né? Né? Super crente, né? É o super crente. Não, irmãos, eu não sou super crente. Eu sou um cristão, um crente que preciso de oração tanto quanto você, né? Eu tenho uma posição que me foi dada por Deus. Isso não significa que eu sou melhor que você. Eu tenho uma responsabilidade maior. Ser um ministro me dá uma responsabilidade maior. Mas não significa que eu sou melhor do que você. Nós somos seres humanos, dependentes de Deus. Nós precisamos de Deus. O próprio Cristo, quando estava na terra, ele foi orar antes de enfrentar a maior prova, a maior luta, porque ele ia se entregar por nós na cruz. Então no Jardim das Oliveiras ele orou. E ele ora e ele volta e vê os discípulos dormindo. E ele dá uma bronca nos discípulos. Ele fala para eles, por que vocês não estão orando? Nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo? Porque Jesus queria que os discípulos estivessem em oração, na mesma fé, intercedendo ali, mas eles acabaram dormindo. Então, irmãos, nós precisamos de oração. O próprio Cristo queria a oração dos discípulos. Que os discípulos estivessem no mesmo espírito, orando ali junto com ele, mas não estavam. Então, se o próprio Cristo na terra, ele orava, né, e ensinou os discípulos a orar, e queria que os discípulos estivessem orando junto, quanto mais eu, irmãos. Você acha que eu não preciso de oração? Paulo, o grande apóstolo Paulo, ele pede oração no próximo versículo. Nós vamos ver isso aqui, irmãos. No versículo adiante aqui, nós vamos ver isso, irmãos. E às vezes as pessoas, né, acham, não, pastor não precisa de oração. Eu oro por você, porque todo pastor tem que ser um intercessor. Pastores têm que ser intercessores, eles têm que orar, ele tem que velar pela vida das pessoas em oração. Eu tenho que buscar a Deus pela sua vida, eu tenho que te guardar em oração no nome de Jesus. Mas eu também careço de oração, assim como Paulo carecia. Então vamos ver aqui, ó. Né? Versículo 19, e por mim, aí ele pede oração para ele, olha só, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança. Sobretudo, orem pelos ministros de Deus, para que eles possam ter a palavra com confiança.
que eles possam anunciar o Evangelho. Todos são chamados para anunciar o Evangelho, mas tem pessoas que têm uma chamada específica, um ofício ministerial. Existem os 5 dons ministeriais citados na própria carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. São chamados dons ministeriais ou dons da palavra. Nem todos são chamados para o ministério, né, desta maneira. Todos têm um ministério, todos têm uma função no corpo de Cristo e todos têm que testemunhar o Evangelho de Cristo, mas nem todos são chamados para um chamado específico de ministro, para estar ministrando o Evangelho como um pastor, como um mestre da palavra. Amém? Mas aqueles que são chamados precisam da oração da igreja. Assim como eles intercedem, assim como eles oram, eles precisam da oração. E o grande apóstolo Paulo aqui, ele estava pedindo, olha, orem por mim, para que me seja dada a palavra com confiança, que eu possa pregar com ousadia, com confiança. Então olha só, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Para que as pessoas possam conhecer o mistério do Evangelho. O mistério sendo revelado. Qual que é o mistério? Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo sendo revelado. Cristo tem que ser revelado através do Evangelho, que é pregado. Porque o Evangelho é pregado e demonstrado através da nossa vida e testemunho. Nós pregamos com palavras, mas também demonstramos a Cristo através das nossas atitudes, através do caráter de Cristo manifesto em nós e através do poder de Deus manifesto na nossa vida, confirmando a palavra pregada. Então, irmãos, Paulo estava pedindo, orem para que eu tenha confiança, para que eu possa fazer notório, para que as pessoas que não conhecem o mistério de Deus que é Cristo, possam conhecer o mistério de Deus sendo revelado e desvendado através do Evangelho. O Evangelho sendo pregado desvenda o mistério de Deus, que estava oculto em Deus, que é Cristo. Cristo revelou a vontade do Pai. Ele revelou o Pai para nós. Então o Evangelho precisa ser pregado. E Cristo, né, ele é revelado para os incrédulos e ele é revelado mais ainda para os crentes, porque aquele que conhece a Cristo passa a conhecê-lo cada vez mais. Porque a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, cada vez que você busca a Deus, você ouve mais sobre o Evangelho, mais é revelado a você o mistério de Deus que é Cristo. Cristo, ele se revela a você a cada dia. Então, é necessário, né, que Deus capacite os pregadores, que dê unção, autoridade, mas isso, né, Paulo sabe que vem de Deus e há uma necessidade de oração, a igreja intercedendo pelos seus ministros. Só que hoje, irmão, nós podemos ver a igreja muitas vezes, ao invés de orar pelos ministros, atacando os ministros do Evangelho, né, fazendo justamente o inverso. Irmãos, quando você ora pelos ministros do Evangelho, Deus, ele vai lhe abençoar mais ainda, porque ele vai capacitar cada vez mais aquele ministro para que ele possa falar do mistério de Deus que é Cristo e sendo revelado cada vez mais. Cristo sendo revelado, a palavra sendo revelada na sua vida. Então é muito importante. Os pastores, os ministros devem orar pelos membros da igreja, por cada pessoa do corpo de Cristo. Mas também eles carecem de oração. Paulo deixa isso aqui bem claro. Então, versículo 19 novamente. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. O mistério do Evangelho. Pelo qual sou embaixador em cadeias. Ele era embaixador, mas em cadeias. Ele estava preso. Quando ele escreveu essa carta, ele estava preso. Ele não podia falar livremente. Então, muitas vezes um ministro está preso, não literalmente, como Paulo estava sofrendo uma perseguição e estava em prisão, estava em cadeias. Mas muitas vezes uma situação impede o ministro de pregar livremente, pregar como deveria. Né? Algo está prendendo, pode ser algo natural ou espiritual que está prendendo ali. Estamos vendo uma situação que os ministros, de uma certa forma, estão presos. Eles não podem pregar como gostariam de pregar nas igrejas, como deveria de ser. Então, irmãos, nós temos que orar por isso.
para que esse tempo, vamos falar do tempo atual, esse tempo que nós estamos vendo seja abreviado. E o mais rápido possível nós possamos pregar livremente. Os pastores têm maior liberdade de pregar o Evangelho. Claro que essa situação é uma situação que vem em virtude de uma pandemia, não de uma perseguição propriamente. Mas tem pessoas que até estão se aproveitando da pandemia para perseguir a igreja. Nós sabemos disso também. Mas não convém ao caso falar disso agora, irmãos. Mas preste atenção. Paulo pede oração porque ele era um embaixador, um representante do reino de Deus. E nós também, cada um, né, também representa o reino de Deus. Não era somente Paulo, né, todos do corpo de Cristo, mas Paulo, como um apóstolo, tinha uma responsabilidade muito maior na representação do reino de Deus. Mas vamos voltar aqui. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Então ele queria falar livremente. Então teve momentos que Paulo esteve livre. Ele pôde ir de um lugar para o outro, de cidade em cidade. Ele pôde estruturar igrejas, pregar o evangelho, ensinar a palavra, mostrar o mistério de Deus, demonstrar, né, Cristo para as pessoas. O meu ministério não se constitui de palavras persuasivas e sabedoria humana, mas da demonstração do Espírito e do poder. Então ele estava demonstrando o Espírito de Deus e o poder de Deus, mostrando para as pessoas a Cristo. Mas teve momentos que ele estava preso, mas nem por isso ele deixou de pregar. Teve um momento que ele estava preso em Roma, e ele ficou numa prisão domiciliar em Roma, e as pessoas permitiam que as pessoas vinham até ele. Então as pessoas que iam visitar ele, ele pregava. E mesmo na cadeia ele escreveu. Essa carta aqui, ele estava preso e ele escreveu. Então ele não pregou propriamente com palavras, falando, mas escrevendo. Então, irmãos, ele estava pedindo oração. Ele sabia que a palavra não estava presa, mas ele naquele momento estava preso. E ele queria poder falar livremente. Então, a igreja, ele estava pedindo oração para a igreja para que ele pudesse falar das coisas de Deus como era conveniente, como deveria de ser. Então, irmãos, vamos fazer isso. Vamos manter a nossa vida de oração e orar. Não é tempo de ficar, aliás, nunca foi tempo, de ficar apontando o dedo para pastor. Eu vejo pessoas falando mal do pastorado, do pastor bem. Ore por esse pastor. Você está vendo um pastor fazendo alguma coisa errada? Não é certo, mas ore por ele. Interceda. Né? Você tem orado pela vida desse pastor ou você só tem falado mal dele? Falado mal da vida desse ministro? Quantas vezes você orou por esse ministro? Quantas vezes você realmente falou, Deus, abençoe esse ministro. Senhor, esse ministro está fazendo algo que é contra a tua palavra. Senhor, toca na mente e no coração dele para que ele pare de fazer isso, para que ele se arrependa do que ele está fazendo de errado. Será que você orou? Ou é mais fácil ficar falando mal dele? Então, irmãos, vamos orar uns pelos outros, irmãos. Nós estamos enfrentando um tempo difícil. Nós estamos enfrentando um tempo trabalhoso. Nós precisamos de oração, irmãos. Temos que orar uns pelos outros. E os pastores têm que orar pelos membros, pela igreja, pela nação. É algo que eu estou batendo muito nessa tecla porque Deus está me cobrando, irmãos. Tanto que eu falei na sexta-feira sobre isso. Então vamos estar em oração, irmãos. E o principal dessa mensagem é o versículo 18. Vamos voltar aqui, versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Temos que orar por todos, mas principalmente vamos orar pela igreja, porque a igreja tem que ser verdadeiramente sal para a terra e luz para este mundo. Tem que ser influência positiva para este mundo, para que o mundo veja a glória de Deus através da igreja. Temos vivido muitos escândalos, infelizmente, mas nós temos que orar, né, para que a igreja se manifeste, os filhos de Deus se manifestem. Não os escândalos, claro, é mistério que haja os escândalos, vai acontecer os escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Só que é o seguinte, as coisas boas têm que aparecer, o caráter de Cristo tem que ser revelado para as pessoas, o mistério de Deus tem que ser revelado, o mistério de Deus que é Cristo tem que ser revelado em nós, para que as pessoas possam ver Cristo através da igreja. E muitas vezes as pessoas não estão vendo Cristo através da igreja, estão vendo outras coisas. Porque muitas vezes nós não estamos orando e nós estamos mostrando a nossa carnalidade, as nossas fraquezas, ao invés de mostrar o caráter de Cristo e o poder de Deus. E mostrar o evangelho da verdade, o verdadeiro evangelho, o evangelho da Bíblia, o evangelho de Cristo.
Amém? Então vamos orar agora, vamos colocar em prática essa palavra. Depois você medita, porque Deus vai falar mais ao teu coração. E eu quero que você ore também por mim. Eu tenho orado por vocês. E eu quero que vocês também orem por mim, para que Deus também me dê ousadia e confiança, né? Para que eu possa pregar com coragem, com ousadia, debaixo da unção do Espírito Santo. Amém? E eu vou estar orando agora, vamos unir a nossa fé. Pode colocar nomes aí nos comentários, você pode fazer o seu pedido de oração. Vamos orar. Eu creio que dias melhores virão. Vamos continuar perseverando, vigiando nisso com toda a perseverança. Vamos continuar orando, porque oração para o crente é respiração. Né? Se você parar de respirar, o seu corpo físico, o seu corpo mortal, o seu corpo físico ele vai morrer. Você vai passar pela morte física se você deixar de respirar. Agora, se você deixar de orar, a sua alma, o seu espírito vai perder vida. Você tem que manter a sua comunhão com Deus. Então vamos continuar orando. Não deixe nada te tirar da presença de Deus. Não deixe nada nem ninguém te tirar da presença de Deus. Porque Deus tem um futuro maravilhoso para você. Um futuro de paz, de bênção. E no fim, Ele tem a vida eterna para nós. Para aqueles que perseveram nele. Amém? Então, una a sua fé, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, na fé desta palavra, Pai, eu oro pelos meus amigos, pelos meus irmãos, por todos que têm acompanhado estas lives, os que estão acompanhando agora. Senhor, alcança cada vida, aqueles que vão assistir a gravação, Pai, a gravação desta live, alcança, Pai. Cura aquele que precisa da cura, liberta aquele que quer ser liberto, porque tem pessoas que estão presas. Talvez algo esteja te prendendo, meu irmão, mas Deus quer que você seja livre, livre de tudo que te prende. Talvez você esteja sendo preso por um vício, por uma prática, e não consegue, você luta e não sai disso. Mas o Senhor é libertador. Ele quebra os grilhões. Ele despedaça o jugo. Seja livre do vício, seja livre da condenação, da opressão, em o nome de Jesus. Pai, alcança cada família, cada lar, aqueles que estão internados. Tem pessoas que estão internadas, pessoas têm feito pedidos para mim, de pessoas que estão internadas em UTIs. Senhor, alcança essas vidas, Pai, trazendo saúde, trazendo vigor, restaurando a saúde por completo no nome de Jesus, Pai. Tu podes, eu não posso, eu sou ser humano limitado, mas Tu és Deus. Então alcança, Senhor, cada vida, cada lar, cada família, cada causa. Tem causas que são impossíveis para os homens, Pai. Pedidos de oração que chegam até a minha pessoa, e quando eu olho, é algo impossível para os homens, mas não para Ti, Senhor. Então alcança, Pai. Faz um milagre acontecer. Creia, meu irmão. Deus é Deus de maravilhas. Os milagres não cessaram, não. Os milagres continuam. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Toma posse. Pai, eu creio. Visita cada vida, renova, enche com o Espírito Santo. Tem pessoas que têm buscado o batismo com o Espírito Santo. Tem pessoas que estão há anos buscando o batismo com o Espírito Santo. Senhor, enche essa pessoa com o Espírito Santo. Que ela possa receber da plenitude do Espírito Santo. Em o nome de Jesus. Pai, dá vitória para a Tua igreja. Adore ao Senhor. Pai, nós Te amamos, nós Te adoramos, nós cremos, Pai. Tudo é possível para Ti, Pai. E tudo é possível para aquele que crê no Senhor. Adore ao Senhor. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para Ti. Basta, Senhor, basta uma palavra Tua e os montes se removerão. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para Ti. Basta uma palavra Tua e os montes se
moverão, pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor, pois com Cristo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor, pois com Cristo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor. Meu irmão, minha irmã, receba de Deus solução, resposta. Sinta a presença dEle. Sinta a graça dEle sobre a tua vida. Ô Espírito Santo, nós te amamos, nós te adoramos. Colocamos tudo diante de ti. Erga suas mãos e dê glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Santo Espírito de Deus. Aleluia. Graças a Deus. Que bênção. A presença de Deus é real. Sinta a presença de Deus aí. Sinta o toque do Espírito Santo no teu coração. O toque de paz, o toque de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Fique nessa palavra. Vamos continuar orando. Dias melhores virão. Dias melhores virão em nome de Jesus. Amém? Vamos perseverar nisto. É o que a palavra nos ensina. Amém? Antes de nós encerrarmos, deixa eu dar os recados. Né? Amanhã nós teremos a live, segunda-feira, às 7h30. E todos estão convidados para cultuar a Deus conosco. Às 7h30, segunda-feira, amanhã, às 7h30. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Outra coisa importante é o contato. Né? Os irmãos têm mantido, né, contato. Então continue, se você precisar de qualquer coisa, é só manter o contato comigo, né, através do Messenger, através do WhatsApp. Amém? Se você quiser que eu te adicione no grupo da igreja, é só você falar no grupo do WhatsApp. Se você ainda não tem minha amizade no Facebook, é só você solicitar. Aí você pode conversar comigo no Messenger. E se você quiser que eu te adicione no grupo da igreja e também na minha lista, né, nos meus contatos, para você conversar no privado, no particular comigo, você pode também fazer isso, tá bom? Ou até entrar em contato pelo Messenger da própria página do Facebook e a página Eclésia de Cristo. Amém? Então mantenha a comunicação, né, comigo, né? Qualquer coisa, é só pedido de oração, aconselhamento, qualquer dúvida, eu estou aqui, tá bom? Estou aqui para te servir, para te ajudar, tá bom? Em nome de Jesus. Então vamos agradecer a Deus por este culto. Guarda essa palavra, medita nela, tá? Coloca a sua mão assim. Pai, em nome de Jesus, obrigado por este culto, pelas bênçãos, pela palavra, pela tua presença. Que esta palavra, Senhor, Senhor, ela venha ser vida nas nossas vidas e que possamos colocá-la em prática. Em o nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Coloca a sua mão assim. Repita comigo. Que o amor do Pai, que a graça do Filho e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, desde agora e para todo sempre. E você que crê, diga amém. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus por esta reunião. Vamos ficando por aqui. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos em o nome de Jesus.